Tudo bem com vocês? Vamos ficar em pé? Dar início ao nosso culto. Ensino. Sair daqui mais preparados, vamos dizer assim, né? Vamos fechar nossos olhos. Está orando. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Por estarmos aqui, Pai, para podermos aprender mais de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por esse dia, essa quinta-feira, especial, maravilhoso. Queremos sair daqui diferentes, Pai, mais completos de Ti, Deus, mais cheios de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja exaltado, Pai, na nossa casa, no nosso trabalho aqui e sempre. Só o Senhor, Pai, é digno, Pai, de receber toda a honra, Pai, toda a glória, todo o louvor. E aqui vamos adorar o Senhor, Pai, nessa noite. Louvores, Pai, receba. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus. Te amamos, Deus. Te amamos, Pai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, a presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada, não há nada igual, não há nada melhor. Presença, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, Santo Espírito és. Vem inundar, encher esse lugar. Oração, tua glória, Santo Espírito és bem-vindo aqui.
esse lugar. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Da tua glória e bondade, Senhor. Oh. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do coração, sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, Santo Espírito, bem-vindo aqui. Esse lugar eu desejo. Meu coração inundados por Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, aplauda ele, irmão. Lá vai estar com o pastor Igor Silva. O fone top. Senão ele pega, ele capta ali, entendeu? Mas irmãos, boa noite. Tudo bem? Tudo na santa paz do Senhor ou não? Graças a Deus, né? Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Nosso estudo, baixa mais ele um pouquinho assim, aí, só para dar uma. Domingo esse ventilador lá dentro, parado, e eu cozinhando aqui, irmãos. Aí hoje eu lembrei e falei, vou pôr ele aqui, senão tem quem aguenta, né? Mas vamos dar continuidade no nosso estudo sobre a oração. Que é um princípio do culto, um princípio
primordial, né? Nós falamos sobre elementos principais e elementos circunstanciais. São coisas que são circunstância do que acontece no culto. Isso nós podemos até ficar sem, nós podemos até não fazer, né? Por um exemplo, o microfone que eu estou usando, ele é um elemento presente no culto, mas circunstancial, não é um elemento principal. A gente tiver um microfone e nós cultuamos o Senhor do mesmo jeito. Então nós temos que saber separar o que é um elemento principal e um elemento circunstancial. O microfone é a circunstância da tecnologia, né, para potencializar o som, mas nós ficamos sem ele. Mas dentro dos princípios reguladores do culto que nós falamos, que é a centralidade da palavra, a oração que glorifica a Deus, a ceia, o batismo, esses elementos não podem sair do culto. Esses elementos têm que ser presentes e evidentes no culto público. Nós falamos bastante sobre a centralidade da palavra e começamos a falar sobre a oração já tem alguns dias aí. Então, por que nós estamos falando sobre a oração? Porque a oração é um princípio, um elemento principal do culto, né? E a oração é interessante, irmãos, que a oração ela é aplicada de forma individual e não somente no culto, no ajuntamento público, corporativo, como no nosso secreto, no nosso individual. Ou seja, nós oramos juntos, coletivamente, mas nós oramos individualmente também. Nós não podemos só orar na igreja, nós temos que orar no nosso individual também. Por quê? Porque a oração, nós vamos passar pelos slides da semana passada, só para a gente, não vamos abrir o texto para nós não pararmos muito tempo, que nós já fizemos, mas nós vamos ver alguma coisa só para dar uma contextualizada, né, irmãos? Estudamos também sobre a questão etimológica do nome oração, né, que é a origem do nome, e falamos também do campo semântico. O campo semântico é o significado do nome, porque origem é uma coisa, significado é outra. Nem tudo, nem vamos dizer assim, nem tudo que tem origem, com a sua própria origem, você consegue entender o significado. Então, a etimologia é a origem do nome, né, da onde saiu, a sua gramática principal e as aplicações, e o campo semântico é o significado. O que aquela palavra significa? Nós estudamos isso, que a oração é o ajuntamento de o prefixo AD. Quando você fala oração, ali está presente orar, que é comunicar, comunicação, não diretamente sobre a oratória, ou a retórica, ou a oratória, a retórica, a dialética, não é exatamente só sobre isso. Orar, ali está falando na comunicação, porque às vezes você se comunica com Deus, mas você não tem uma dialética perfeita, você não tem uma retórica, você não tem uma homilética, você não tem uma oratória, mas você se comunica com Deus. Então o orar ali não está ligado a essas ferramentas gramaticais de comunicação, que é as artes, mas a comunicação, ou seja, só tem oração se tiver comunicação. Aí você junta a comunicação, orar, com o resto da palavra ação, que é disponibilidade. Não é só agir. Às vezes as pessoas elas falam assim: orar é falar e ter uma ação. Mas às vezes você age e não tem disposição. Você age por força, por necessidade, por impulso. E a essência da oração é a disponibilidade
de comunicar. Então a oração é comunicação com a disponibilidade. E de que forma que ela se torna uma adoração? Para essa palavra oração se tornar uma adoração, ela precisa desse prefixo ad, que comunica a proximidade. Quando você vai para a gramática, o prefixo, né, que está antes da palavra, o sufixo é o que vem depois, o prefixo que vem antes. Este prefixo, ele tem, ele tem como fator principal a aproximação. Um deles, tem outros fatores, mas um deles é a aproximação. Então, quando você junta a aproximação com a comunicação e com a disponibilidade, se torna uma adoração. Por quê? Porque você vai se aproximar de Deus, vai se comunicar com Deus e vai ter disponibilidade para isso. Então a oração, ela se torna uma adoração. Falamos também disso, irmãos. Falamos sobre as questões que fragmentam a oração, né? A oração é composta de vários fragmentos, ou seja, nós temos a oração de súplicas, nós temos a oração de perdão dos pecados, oração de arrependimento, nós temos a oração de ação de graça, nós temos a oração de intercessão, nós temos a oração como comunicação, relacionamento com Deus, mas todos esses fragmentos, eles precisam exaltar, glorificar o nome de Deus, seja no pedir, seja no interceder, seja no suplicar, seja no se relacionar, precisa glorificar a Deus. Só assim é uma adoração. Nós lemos o texto lá de Mateus, foi Mateus 26 que nós lemos aquele dia eu não lembrei, não marquei, nós demos trabalho para achar, achamos e agora eu esqueci de novo. É Mateus 26, 16, é isso? Abre lá, André, vê se é. Em 6:36, é o Getsemane. Isso, vamos ler. Ó, para você ver uma oração de pedido, mas que glorifica a Deus. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Próximo. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Próximo. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, olha lá a palavra orando, e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ou seja, Jesus estava fazendo menção de um evento futuro, que era a sua crucificação. Se possível, Jesus não falou assim: meu Pai, Criador do céu e da terra, poderoso, passa isso aqui de mim, o Senhor é obrigado a fazer isso por mim. Ele não falou isso aí, porque se ele fala isso, e ele não ia falar, porque tudo que ele fez, ele glorificava o Pai. Ele falou assim: Pai, se possível, por quê? Porque quando você se apresenta diante de Deus e fala: Pai, se possível o Senhor faça isso, você está jogando toda a responsabilidade para Deus. Ou seja, Ele vai fazer toda essa conta, essa análise que muitas vezes nós não conseguimos fazer, ver se tem necessidade dele fazer aquilo ali. Comunica a dependência também: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. Aqui está a glorificação de Deus na oração de um pedido. Ou seja, pode pedir? Pode pedir, mas o pedido
tem que ser baseado na vontade de Deus. Por mais que aquilo que nós almejamos seja uma necessidade nossa, da nossa família, um sonho, um projeto, não importa a esfera que seja, nós precisamos sempre dizer que seja feito como o Senhor quer. Aí essa oração de pedido se tornou uma adoração. Por quê? Porque isso gera um sentimento de dependência. Senhor, eu confio no Senhor, independente das suas decisões, eu sei que é o melhor para mim, independente do que o Senhor faça, é o melhor para mim. Você exalta o Senhor. Outra oração, lembrei aqui agora, Abacuque 3:10, 3:10, abre aí, eu acho que é 3:10. Oração do profeta. Aqui não é uma oração de petições, ou seja, ele não estava pedindo nada. Ele só estava exaltando, expressando a confiança no Senhor, ou seja, está nas tuas mãos. Não, o 10. Os montes se veem e se contorcem, passam torrentes de águas profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem altas suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas, sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. A tua indignação marcha pela terra, na tua ira calça os pés das nações. Tu sai para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassa a cabeça dos guerreiros dos inimigos com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios e entrou a podridão nos meus ossos. E os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que preste atenção, olha aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja um gado, todavia, olha como que nós fazemos aqui olha essa questão gramatical, como que ela aparece de novo, a mesma coisa que o profeta usou, Jesus usou. Todavia, Jesus disse, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, todavia que seja feito a sua vontade, não a minha. Aí que o profeta fala? Ainda que aconteça todas essas coisas na nossa vida, que falta o alimento, que a figueira não dê fruto, não haja vide, que o gado seja exterminado no quarto, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Isso é uma oração de adoração, irmãos. Oração não é só sobre assim, Senhor, precisa dar certo, precisa acontecer. Não, oração é independente. Olha lá, volta no 17, lá, vamos ler de novo. É muito conhecido, tem louvor dessa oração do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Uma catástrofe, né? Próximo. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse todavia aí, ela é uma conjunção. Eu só não lembro. Eu não lembro se ela é conclusiva ou ela é. Se é outra. Ela é uma conjunção. Jesus usou essa mesma conjunção aí para falar, portanto,
seja feito. Ou seja, não importa o que está daqui para trás, não importa o que aconteça, o que importa é que feita a sua vontade. Vocês entenderam, irmãos? Até podemos pedir, irmãos, mas até nas nossas petições tem que ser para a glória do Senhor. Por isso que as nossas orações é em espírito, é no espírito, porque é o espírito que guia as nossas orações, porque o espírito intercede por nós, porque nós não sabemos pedir. A oração de ação de graça para a glória do Senhor, a oração de petição, de intercessão para a glória do Senhor. Por isso que Jesus, os discípulos de Jesus, eles disseram assim: Pai, mestre, não chamava Jesus de pai, mestre, nos ensina a orar como João ensina os seus discípulos. Ou seja, eles andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas eles não sabiam orar da forma certa. Na verdade, eu nem sei se eles sabiam orar. E você pega João Batista. Imagina a oração que ele estava ensinando para os seus discípulos, né? Diz que os discípulos de Jesus queriam que Jesus ensinasse eles a orar. E o que Jesus fez? Eu ensino vocês a orar. Mas antes de eu ensinar vocês a orar, eu vou ensinar como vocês não devem orar. Isso que é interessante. Sabe por que muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos transmitir, passar algo para alguém? Porque antes de nós ensinarmos aquela pessoa a fazer alguma coisa, nós temos que ensinar ela o que ela não fazer. Porque senão ela vai fazer o que ela está aprendendo junto com o que ela já sabe. Olha como que Jesus, ele é inteligentíssimo. Ele falou assim: eu vou ensinar vocês, mas antes de ensinar como vocês devem orar, primeiro eu vou ensinar como vocês não devem fazer. É Mateus, né? Vamos lá, Mateus 6, rapidão, para nós entendermos. Mateus, né? Isso, Mateus 6, o 5. Estou com outra Bíblia aqui, que rasgou tudo, irmãos. Aí você costuma com a Bíblia. Depois para você achar ali, a minha está toda rabiscada, eu já vou no lugar certinho aqui. Agora eu peguei essa daqui, ó, que ela não está descolada. Olha lá, Mateus 6, né? Vamos ler o 5, olha lá. Vou só ver um negócio aqui para ver se... Vamos ler aqui que já está aberto, depois nós vamos lá para Lucas 11, que eu quero mostrar para vocês algo lá. Ó, quando orares, não sereis... Olha, Jesus está ensinando como não fazer. Ele vai ensinar como orar, mas primeiro ele quer ensinar como não fazer. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Ou seja, não é uma oração que glorifica a Deus, é uma oração do homem para o homem, ou seja, para ele ser reconhecido. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Olha lá, primeiro ele fala o que não é para fazer, aí agora ele fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto,
e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Próximo. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Próximo. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Ou seja, volta. O fato de nós ficarmos pedindo, orando, pedindo ao Senhor, pedindo, mostrando toda hora na cara do Senhor: Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, faça isso, Senhor. Isso não quer dizer, palavras de Jesus Cristo, que nós vamos ser atendidos. Olha o que ele fala: o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Ou seja, antes que nós pedimos, Ele já sabe. Então, quando nós formos pedir, pedimos para a glória de Deus, pedimos de um modo que o nome de Deus seja glorificado. Próximo. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, olha aqui, ó, Jesus ensinando a oração. Eu já falei e vou tornar a repetir, irmãos. Se você na sua vida, você não fazer nenhum outro tipo de oração, só o Pai Nosso, é suficiente. Você alegra o coração de Deus, você chega aos ouvidos de Deus. Se você não fizer nenhuma outra oração, você fala assim: mas e se eu tenho necessidade? Como que eu vou orar o Pai Nosso? No Pai Nosso fala: Pai, nos dá o pão nosso de cada dia, representando Jesus, que é o que nós necessitamos. Se você tiver Jesus, qualquer outra necessidade vai ser insignificante na sua vida. Nos livre do mal, venha o teu reino. Ou seja, às vezes você vai orar, você fala assim: Senhor, me direciona, me dá sabedoria. Então, se você orar o Pai Nosso, você vai falar: venha o teu reino. Ou seja, você está pedindo direção, sabedoria, governo, venha o teu reino, um sistema de governo sobre a sua vida. Ou seja, irmãos, se nós não fizermos nenhum tipo de oração, nós já estamos enchendo o coração de Deus de alegria, glorificando a Deus com a oração do Pai Nosso, porque foi ela que Jesus nos ensinou. Essas orações místicas, cheias de enredos, repetições, poemas, poesias, isso é coisa do homem. Isso fala muito mais do homem do que de Deus. Vai lá para Lucas 11, para me mostrar para vocês que eu tinha falado lá. Uma feita estava Jesus orando, olha lá, Jesus estava o quê? Orando. Certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Aí tem gente, preste atenção para você ver como que é interessante. Tem gente que acha que oração não se aprende. Oração é abrir a boca e ficar falando do que a gente acha, e não é. Oração se aprende, Jesus nos ensinou. Nós estamos fazendo aqui, todos nós, nesses estudos, é aprendendo a essência, a forma, a aplicação, o jeito que nós precisamos orar. Isso nós estamos glorificando ao Senhor, porque nós temos interesse de saber a forma correta de orar. Aí tem gente que acha que oração não se aprende, não se ensina. Acho que ensina. Os discípulos pediram para Jesus. Imagina o que Jesus estava orando, hein? Será que Jesus estava glorificando o Pai ou não? Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aí Jesus fala: vocês querem aprender a orar, né? Beleza, eu vou ensinar. Próximo. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome.
Os discípulos achou que Jesus ia falar assim, vocês querem, eu vou ensinar. Aí ia falar, não, começa a pedir, começa a fazer isso aqui. Não tem onde correr, Jesus, irmão. Jesus, tudo que vai fazer, ele tem que glorificar. Em João ele disse assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que enviou. Presta atenção. Se Jesus não fez a vontade dele ele não fez a vontade de Deus, por que ele vai fazer a nossa? Ele não fez nem a dele, ele vai fazer a nossa? Bom, é tão simples a gente entender. Gente que fica pedindo coisa para Jesus é absurdo. Jesus não fez nem a vontade dele, e a vontade dele, a palavra diz que era boa, perfeita e agradável. E ele não fez nem a dele, ele falou, não, eu não vim fazer a minha, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Aí você acha que ele vai fazer a minha e a sua vontade. Então esse negócio de ficar assim, eu declaro, eu determino, eu tomo posse, faz, está amarrado, está solto, está preso, está não sei o quê, esquece, irmãos. Jesus só vai fazer a nossa vontade se a nossa vontade for a vontade de Deus. Você sabe uma oração que Deus faz? Essa não tem erro, você sabe qual uma? Um pedido que Deus faz que não tem erro, só para você entender. Quando o seu casamento está destruído, você não quer lutar pelo seu casamento, a sua esposa não quer lutar pelo seu casamento, e não é culpa de Deus, é incompetência dos dois. Aí você fala assim, Senhor, eu não tenho força, eu acho que eu não amo mais, eu não suporto, eu não faço tal coisa. Aí você fala assim, mas Senhor, restaura o meu casamento. Deixa eu te falar, restaurar o seu casamento é a vontade de Deus ou não é? Lógico que é. Vai acontecer ou não vai? Lógico que vai. É a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou assim, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, este é um pedido que faz a vontade de Deus, porque Deus zela pela família. Então Deus vai entrar naquilo que vocês não conseguem, que nós não temos força, que nós não suportamos, que nós estamos dando espaço, brecha, não importa, que nós estamos sendo incoerentes. E a vontade de Deus vai prevalecer. Você fala assim, mas por que tem casamento que, mesmo sendo a vontade de Deus, ele não é restaurado? Porque não é nem a vontade da pessoa primeiro, porque se fosse era restaurado. Se fosse a vontade da pessoa era restaurado, não é nem a dela, vai ser a de Deus. Estão entendendo, irmãos? Acha que para a gente falar, podemos ficar aqui orando 30 dias, podemos jejuar, podemos fazer o que for, pode ter efeitos em outras áreas, mas o fato disso não quer dizer que Deus vai fazer. Preste atenção, Deus só vai fazer na sua vida se o que você pedir para Jesus for a vontade de Deus. Jesus não é injusto. Você imagina, irmão, você já parou para pensar? Para e pensa, analisa. Jesus está lá do lado de Deus. A palavra fala que ele está à destra de Deus Pai. Aí ele está vendo você, Deus do lado, e ele lá, e ele está vendo você pedindo aquela coisa assim, que não é a vontade de Deus. Você acha que Jesus vai fazer do lado de Deus? Pai, vou agradar aquele menino lá. Ele é tão bonzinho, ele é os meus olhos, ele é a minha pérola, eu vou fazer. Você acha que vai, irmãos? A palavra diz que ele era Deus e não usurpou ser igual a Deus. Ele se despiu da sua própria glória e morreu por mim e por você. Ele é justo. Ele não vai. Então, a oração é glorificar a Deus, é fazer a vontade de Deus. Volta lá, Lucas, lá que nós estávamos lendo. Então eles nos ensinam, o horário é assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Irmãos, eu não vou nem entrar, né, porque nós já falamos sobre isso, da oração do Pai Nosso, né? Não vou nem especificar o que é, senão nós não vamos, né? Vamos ter tempo. Mas você sabe o que é santificar, quando orar e dizer, Pai, santificado seja o teu nome, né? Você sabe o que é isso. E você sabe o que é pedir o reino de Deus, né? Próximo.
O nosso cotidiano, ou seja, diário, a porção diária, dá-nos de dia em dia. Falamos disso também. Jesus é a nossa porção diária, irmãos. A sua porção diária que você ora para Jesus não é o almoço, a marmita, o pão caseiro, o francês, a cesta básica, não. Porque se você tiver tudo isso aí todo dia e não tiver Jesus, você não se sustentou. O pão diário que nós temos que pedir todos os dias é a porção diária de Jesus. Olha, ele diz lá em João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus fala: o pão nosso cotidiano nos dai hoje, ou seja, dai-nos a porção de Jesus todos os dias, porque Ele é o nosso sustento. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Você vai ficar sem almoçar 3, 4 dias sem tomar café, e nem vai fazer nenhum mal na sua vida. Pode dar uma fraqueza, uma tontura, não tem. Agora, irmão, sem Jesus não dá. Hoje, muitas das vezes, nós nos alimentamos fisicamente muito melhor do que nós alimentamos de Jesus. Por quê? Porque nós se alimentamos de Jesus no domingo, na quinta, muitas das vezes, nem tanto, mas agora, fisicamente, é o café da manhã, é o café das 10 horas, é o almoço, é o café das 2 horas, é o café das 6 horas, a janta, e mais depois não sei o que, de madrugada, e assim por diante. Quando Jesus fala assim, a porção diária, irmãos, Ele está nos dizendo assim, ó, todos os dias você precisa depender de Jesus para o outro. Nós não se alimentamos de Jesus por atacado, ou seja, vamos ficar aqui 30 dias... Igual, com todo respeito, já viu aquelas campanhas de culto? Que 12 dias de joelho para 12 meses de vitória, ou 12 dias na igreja para 12 dias do ano, ou seja, então ficar 12 dias na igreja vai resolver os problemas dos outros 12. E nós vamos ficar levitando os outros 12. Os outros 12, o nosso inimigo não vai estar ao nosso derredor querendo nos tragar, nós não precisamos mais alimentar de Jesus. Olha, irmãos, que incoerência. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Não tem 12 dias na igreja para 12 anos de vitória, para 12 meses de sucesso, para 12 meses de livramento. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Essa numerologia, isso não tem fundamento bíblico. Jesus está falando: pede a sua porção de mim todos os dias. Próximo, passa lá. Próximo. Perdoa os nossos pecados. Aí, ó, oração do Pai Nosso, você vai pedir perdão. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos orar pedindo perdão dos nossos pecados. Vou falar algo para você, tá? Presta, se você sabe, amém. Se você não sabe, você vai aprender. Se tem uma coisa que mesmo Deus, sabendo o que você está fazendo, Ele não, e sabendo, sondando causas, efeitos, consequências, princípios, tudo Ele sabe, mas se tem uma coisa que mesmo Ele sabendo, Ele não faz nada, se você não tomar atitude, se chama pecado. O seu comer, o seu vestir, o seu beber, isso Ele fala, não precisa pedir, não precisa falar nada, porque eu sei do que vocês precisam. Agora, o pecado não. O pecado nós temos que orar e pedir perdão. Olha o que Ele falou: perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo quem nos deve. Pecado, você precisa abrir a boca, colocar nome dele, não é por atacado, colocar nome nele e pedir perdão. Esse negócio assim, Deus sonda meu coração, Ele sabe, Ele já me... Não é assim não. Ele precisa orar. Por quê, irmãos? Porque é o seguinte, aí que está a diferença entre uma pessoa pecadora segundo o coração de Deus e uma pessoa que Deus criou sua imagem e semelhança,
mas pecou e não agradou a Deus e foi sentenciado. Aí está a diferença. Vocês sabem de quem eu estou falando. Sabe por quê? Porque quantas vezes você já escutou assim: nossa, mas Davi, um adúltero, um criminoso, um assassino, como que era um homem segundo o coração de Deus? E você pega Adão e Eva, criado por Deus, imagem e semelhança de Deus, não que Davi não seja, nós todos somos, mas criado por Deus ali, só se relacionava com Deus, por que não foi pessoa segundo o coração de Deus? Você até te dá um trevo, né? Se você for parar para pensar assim, que história é essa? Onde está a diferença, irmãos? A diferença está, Davi abria a boca, reconhecia o seu pecado e necessitava do perdão de Deus. Agora, Adão e Eva não. Aonde você viu Adão e Eva pedir perdão alguma vez para Deus? Ele só ficou jogando a culpa. Foi a culpa da mulher que o Senhor me deste. A mulher falou assim: foi a cobra que me enganou. E a cobra não tinha mais em pôr quem a culpa, ela ficou quietinha e levou a coisa. Está entendendo a diferença de pessoas pecadoras, uma segundo o coração? E deixa eu te falar alguma coisa para você. Você é racional, você vai falar, olhando no nosso âmbito físico, né? Quem que você acha que fez mais coisa ruim? Foi Davi ou Adão e Eva? Quem que fez? Adão e Eva. A Eva só deu uma bocanhada numa fruta, irmãos. Davi, ele adulterou nos olhos e fisicamente, assassino, ele é um assassino. Ele armou para colocar o marido de Betseba lá na guerra para morrer, para ele ficar com a mulher. Ele é um assassino. Ou seja, na verdade, na família de Jesus só tem tranqueira, irmãos. Só. Vai lá em Mateus e olha a genealogia de Jesus. Só tem coisa ruim, irmãos. É Ruth, Moabita, é Manassés, é Judá, é Salomão, Absalão, é Davi. Olha só, carniça. Aquela prostituta lá, como que é que guardou os espias lá, Raabe, é tudo da família de Jesus. Interessante, né, irmãos? Como que de uma família tranqueira pode nascer alguém perfeito? Isso nos ensina que os nossos parentes, a nossa descendência não determina quem nós somos. Você pode vir de uma família que bebe, de uma família que se prostitui, uma família que o casamento não dá certo, você só vai ser assim se você quiser, porque se você se revestir da mente de Cristo, acabou, não importa quem sua família é. Porque se Jesus precisasse ser santo, baseado na família dele, ele não ia prestar para nada. Pois você pega Mateus 1 lá e começa a ler a genealogia de Jesus, quem que é aquelas pessoas? Mas ele não veio fazer a vontade da sua família, ele não veio fazer a vontade do seu sistema sanguíneo, ele veio fazer a vontade de Deus que revestiu. Irmãos, nós somos assim, nós não fazemos a vontade da nossa família, não é porque a nossa família é daquele jeito nós vamos ser, nós precisamos nos revestir da mente e do caráter de Cristo. O que o seu pai é, você não precisa ser, o que sua mãe é, você não precisa ser. Seus filhos vão ser o que você é. Se você for uma pessoa segundo o coração de Cristo, os seus filhos vão ser uma pessoa segundo o coração de Cristo. Adão comeu só aquela maçã, que é metade da culpa, porque foi a mulher que deu, mas foi culpado. E Davi um assassino. Aí Adão foi sentenciado e Davi foi conhecido como segundo o coração de Deus. Mas sabe por quê? Porque Davi reconhecia o pecado. Aonde você viu Adão falando assim: Senhor, eu pequei, me perdoa, o Senhor falou para não fazer isso. Por mais que foi a mulher, eu que não cuidei dela, eu sou um frango. Não poderia ter deixado ela sozinha. E é sem Jesus, não pode deixar sozinho, irmãos. Problema, tá? E a mulher só é sem Jesus porque o marido também não tem Jesus. Então ela não fica sozinha na história. Porque ela se torna um só com o marido, então se o marido tem Jesus, ela tem Jesus. Ele não reconheceu, ele podia reconhecer: Senhor, me perdoa. Quando Deus chegou e falou assim: aonde você está, Adão? Cadê você, Adão? Eu quero prosear com você. Onde você está? Ele estava escondido, porque ele estava com vergonha, porque a maldade entrou, ele viu a nudez.
Em nenhum momento ele falou assim: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu necessito de misericórdia e de perdão. Ele terceirizou a responsabilidade. Davi não, Davi reconheceu, jejuou, não comeu até o dia que o filho dele morreu. Quando o filho dele morreu, ele se levantou, se lavou, comeu, e depois Deus honrou ele com Salomão. Todas as vezes que nós chegamos diante do Senhor, reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas falhas, irmãos. A honra é muito maior. Não é a nossa honra, é a honra de Deus. Olha quem é Salomão. Um homem segundo o coração de Deus, Davi. Por isso que o pecado nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos pedir perdão no nosso individual e nós pedimos perdão no nosso público. Pode ver que nós oramos a oração do Pai Nosso. Essa oração já é uma oração de confissão de pecados. E na verdade, dentro da liturgia, nós precisávamos ter um momento muito maior de pedir perdão dos nossos pecados, confissão de pecados para o Senhor. Quando você confessa seu pecado, você está dizendo assim: Senhor, eu sou fraco, eu não quero viver nessa prática, eu preciso do Senhor. Irmãos, preste atenção. Deus não se ira por causa do seu ato pecaminoso. Deus se ira porque nós não reconhecemos que pecamos e carecemos da misericórdia de Deus. Deus não se afasta de nós porque nós pecamos. Deus se afasta de nós porque nós não reconhecemos que pecamos e precisamos dEle. Porque Jesus mesmo fala: aquele que diz que não tem pecado, mentiroso se faz. Só que pecar é uma coisa, viver no pecado é outra. E quando você não pede perdão, quando você não pede ajuda de Deus, quando você não se humilha, você está aceitando viver naquela situação. Uma oração do Pai Nosso. E outra coisa, tá? Quando você pede perdão para Deus, você exercita a liberação de perdão. Você nunca vai conseguir perdoar ninguém, sendo que você não pede perdão para Deus. Nunca. Então, quanto mais você pede perdão para Deus, mais exercita essa nossa necessidade de perdoar as pessoas. Pode ver que ele fala: perdoar a todos que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Olha essa oração, irmãos, só essa oração é suficiente. Essa oração basta para nós. Essa oração fala de Jesus. Se nós chegarmos no culto aqui, no começo do culto, orarmos o Pai Nosso, no meio do culto, orarmos o Pai Nosso, no final, orarmos o Pai Nosso, se for dormir, orar o Pai Nosso, na hora que levantar, orar o Pai Nosso, acabou, irmãos, é suficiente. Foi Jesus que ensinou. É uma oração doxológica, ela glorifica a Deus a todo tempo. Agora, quando nós queremos muito falar, que achamos que nós vamos impressionar Deus com o que nós vamos falar, você pode até chorar na oração, se arrepiar, urinar nas calças, fazer o que você quiser, isso não muda quem Deus é. Não muda quem Deus é. Não muda, Ele não ensinou isso. Tem gente que fala assim: às vezes eu tenho que joelhar para orar. Irmão, você joelha se você quiser. Se você não quiser, você pode orar deitado. Não tem método, não é como se diz, um protocolo, é o seu coração. Se você estiver numa maca doente, você vai conseguir levantar para orar? A sua oração vai chegar ao coração de Deus ou não vai? Lógico que vai. Então não é o jeito. Eu gosto de orar ajoelhado, eu gosto, mas nem todo mundo tem condição e tem gente que não gosta. Mas eu oro andando, eu oro tomando banho, eu oro na cozinha, eu oro de qualquer maneira, eu oro. Não tem um método de orar, não tem. O que Paulo nos ensina é orai a todo tempo no Espírito. Ou seja, a todo tempo você precisa ser governado pelo Espírito. Isto é o método, irmãos, que nós temos para orar. Mas, Jesus tinha o costume de colocar o rosto em terra. Mas Jesus era judeu, nós não somos judeus. Jesus tinha cultura judaica, nós não temos cultura judaica, não é obrigado a fazer o que Jesus fazia de uma forma cultural. Jesus andava em cima da água, você anda em cima de água? Não? Então não é obrigado, não vai fazer tudo o que Jesus fazia. Esse dia eu estava até vendo um vídeo
no Instagram, mas no Gentili lá, sabe? Não sei se vocês já viram. Sabe aquele cara que fala que é Deus, Henri Cristo, Aquele lá, né? Ele foi fazer entrevista lá no Gentili. Aí ele colocou 2 copos e falou, vamos tomar um vinzinho, né? Aí o cara falou, vamos tomar, né? Aí ele mandou trazer uma garrafinha de água e colocou. Aí ele falou, mas é água. Ele falou, não, fica tranquilo, você dá um jeito, né? Já que você é Deus, transforma essa água para nós tomar em vinho. Fica tranquilo, você dá um jeito. Engatou, cadê que ele transformou? Aquele Gentili terrível. Hoje ele colocou os 2 copos para aguinha, aí o cara falou, mas isso não é vinho, aquele jeito? Ele falou, não, fica tranquilo, isso aí você dá um jeitinho. Cadê? Já não é Deus, já não é Jesus. Irmãos, só por Deus, nosso coração precisa. E Jesus deu um exemplo para nós encerrarmos. E nem slide teve, né, irmão? Quer fazer slide? Não tem. Eu segui um cronograma, estava na roça, né? Está reprovado, porque não tem nem abrir o slide. Jesus certa vez falou para os fariseus assim, vocês me adoram com os lábios, presta atenção, ou seja, estava falando em muita expressão, e ele já falou que jeito que era essa expressão, orar nas melhores sinagogas, nos melhores lugares. Aí ele fala assim, mas o coração de vocês estão longe de mim, em vão me adoram. Olha como ele fez uma ligação entre oração e adoração. Em vão, começou com oração e terminou com adoração. Aí ele diz, em vão me adoram. Em vão. Aí nós vamos lá para João 3 ou 4. Ele diz assim, o Pai está em busca de verdadeiros adoradores, ou seja, oradores, que o adoram em espírito e em verdade. Você pega o contexto, Jesus estava refutando o lugar de orar. Porque a samaritana diz assim, os nossos antepassados dizem que o melhor lugar para adorar era aqui, no monte, em Samaria. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Jesus disse, não é nem Jerusalém, vai chegar o tempo, e esse tempo chegou, que não vão orar, não vão adorar nem em Jerusalém e nem aqui, mas vão adorar em espírito e em verdade. Ou seja, a oração, a adoração está ligada diretamente a um coração contrito, e a palavra diz que o Senhor não despreza um coração aquebrantado, um coração contrito. Reflete a pureza do coração. Pureza, irmãos. Coloque de pé, por gentileza. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Pai, que é fiel. Obrigado porque abre os nossos olhos, entra nos nossos corações, faz morada nos nossos corações. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, Pai. Obrigado, nós só queremos Te glorificar, Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades, os nossos anseios. O Senhor conhece os nossos passos antes mesmo de nós levantarmos. Mas, baseado na nossa necessidade, Senhor, queremos que a Sua vontade seja aí, prevaleça. Seu nome seja conhecido. Seu reino seja estabelecido. Leva-nos debaixo da Tua proteção, nos dê um resto de semana abençoado. Tudo que nós formos fazer, Pai, seja para a Tua glória, seja para o Teu nome ser reconhecido. Tudo aquilo que nós necessitamos, Pai, que o Senhor possa levar em consideração
as nossas falhas, nossa incompetência, tudo aquilo que talvez nós já fizemos que um dia que não te agradou, que foi contra os teus preceitos, os seus princípios, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui, a sua família. O Senhor conduza elas de volta para o teu lar em segurança, para a tua glória. Amém e amém. Amém, irmãos.